Quero agradecer primeiro a Ana, a Beth, a Daniela, pelas falas, pelas contribuições. E agora é um espaço de comentários, perguntas, enfim, fiquem à vontade para... Não sei se tem um microfone aqui. Ah, tá aí, ótimo, tá bom. Então, se alguém quiser levantar a mão e se manifestar, fazer alguma pergunta, um comentário, tem lá. Boa noite. Eu queria saber quanto tempo, sei lá, 40 minutos por dia, quanto você acha que seria saudável para uma criança de 9 anos jogar um videogame? Alguém quer responder? Sim. Eu sempre acho interessante a gente fazer com que a criança reflita. Então, acho que é um bom caminho conversar com essa criança e o que você acha. Porque eu me deparei com uma situação com a minha filha, que é do 3º ano, essa semana. Ela estava começando a descobrir os canais, enfim, internet, e queria postar um vídeo que ela fez, onde ela estava ensinando como fazer um espacate. Ela é bailarina, enfim, ela gosta muito dessa temática. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, não tem como, né? Ela é muito nova. Eu conversei com ela e falei, o que você acha? Você sabe o que acontece, né? A partir do momento que você postar, não é mais seu, nunca mais vai voltar a ser. Então, seja o que for, se tornar uma brincadeira entre seus amigos, algo que você não gosta, você perdeu totalmente o controle. E foi muito interessante, porque ela falou, eu acho que ainda não está na hora. Eu acho que eu vou esperar ter uns 10 anos. Aí eu falei, eu acho que você está sendo sábia na sua decisão, porque mesmo eu penso muito antes de fazer isso, né? E eu achei bem interessante que, enfim, né, aluna de escola viva, porque fico feliz que pensa, né, e, enfim, chegou num resultado interessante aí. Era isso, para quem que eu passo. Eu acho que tem casa que permite esse jogo durante a semana, tem casa que é só final de semana, tem casa que é um pouquinho por dia. Eu acho que isso vai muito individual mesmo, de cada família. Ah, tem lição para fazer, não tem, tem compromisso de família, não vai jogar porque tem compromisso de família. Eu acho que é muito por aí. Eu estava querendo também fazer um comentário de tanto jogos quanto esse terceirizar a educação com outros professores ou colocar várias coisas na agenda, esse olhar atento para o filho, também acaba você fazendo um espaço que você muitas vezes nem conhece o que o seu filho gosta de comer, o que o seu filho gosta de assistir, que jogo que ele gosta de jogar, porque a gente vai terceirizando, e quando você chega num patamar, você fala, opa, vamos fazer uma viagem, e você não sabe nem o que colocar naquela agenda da viagem, porque muitas vezes você não tem aquele olhar. Não, meu filho queria ver aquilo, ele queria ir em tal lugar, ou ele queria ir no zoológico ver tal bicho. Então, eu acho que o importante mesmo é, às vezes, esses 40 minutos, estar conversando olho no olho e interagir em família, ou num almoço, ou num jantar, que eu acho que isso vai deixando a relação muito pobre. Enfim, achei interessante as respostas entre vocês, não é? E que são da experiência de cada um. Vou pensando isso e vou concordando com essa ideia de que a decisão vai ter a ver com como cada família funciona e como cada pai e mãe percebe que o seu filho funciona. E aí são decisões muito particulares mesmo, só ao fim de semana, só à noite, em 2 etapas, depois da lição. Vai ter a ver mesmo com a particularidade de cada família. E, claro, se eu entrar aqui com disser uma regra, eu vou contradizer tudo aquilo que eu fui dizendo, né? Que cada família vai construir a sua resposta. Talvez algo que eu não disse que eu acho importante e justo de dizer é de que o fato de que não exista uma única resposta não quer dizer que não seja legítimo perguntar.
não é? Porque, em última análise, enfim, cada um de nós gostaria mesmo de ter uma certeza e uma garantia do jeito certo de fazer. Não é? Então, acho que é muito legítimo a nossa demanda de querer saber como responder, qual é o melhor jeito. Acho que a questão é como responder, como do outro lado poder responder a isso. E incentivar cada família a confiar no seu taco, não é? E cada família saber o que funciona para si. Porque acaba, isso eu vi algumas vezes, sendo muito violento, uma família querer resolver de um modo muito diferente do que faz sentido para si. Não é? Então, na via de um determinado profissional dizer, olha, você tem que falar com seu filho desta maneira. Isso ser muito diferente do modo de funcionamento daquela família e resultar, às vezes, extremamente agressivo para os pais ou para a criança responder a um modo de fazer que não tem a ver com o seu modo de pensar. Não é? E os modos de pensar e de construir família e os valores, isso muda muito. Então, nesse sentido, realmente só vai dar para cada um fazer o que faz sentido. Não adianta tentar incorporar uma resposta pronta que não faça sentido politicamente, ideologicamente, com o modo como aquela família se posiciona. Não sei se vocês... Eu acho que posso completar contando que aqui na escola a gente também recebe muito essas demandas, né? Acho que as famílias trazem muito esse tipo de pergunta e o exercício tem sido sempre esse de pensar junto, de tentar fazer com que a família possa refletir sobre o que realmente é valor para eles e aonde que eu vou ter que bancar, que regra é essa que eu vou aguentar, né? Então, o que a gente faz aqui é sempre ouvir, né, e ajudar essa reflexão, porque a gente também não tem essas respostas, né? A gente também sabe que é impossível ter essas respostas. E o que a gente percebe, que a Priscila traz essa questão do tempo também, de como a gente observa os nossos filhos, o que a gente está vendo nessa relação, que muitas vezes a escola ajuda nesse sentido de falar, então, vamos lá, vamos observar o que ele traz para você, quais são os elementos que ele está te mostrando, aonde isso pode estar excessivo ou não, e o resto, né? Porque a criança não é só aquilo, né? E essa tendência de ter muita gente sempre a palpitar, muita gente sempre a dizer o que é bom, o que não é, acaba chegando também, porque muitas vezes eu recebo as famílias e elas trazem, não, porque o pediatra falou isso, a terapeuta falou aquilo, a babá diz mais aquilo, e eu falo, e você diz o quê? Né? Então, assim, a ideia é sempre a escola ajudar nesse sentido de fazer a gente poder olhar juntos para essa criança e tentar encontrar juntos o que pode funcionar melhor em cada situação. Né? Acho que é isso. Eu estava pensando muito nessa questão do espaço vazio, né, desse tempo das crianças ficarem elas com elas mesmas e que lá em casa, pelo menos a experiência que eu tenho tido de abrir muito esse espaço e aí elas querem nesse momento preencher com eletrônicos, né, ou seja, o tablet, a televisão, o celular. Então tá bom. Então agora não é hora de fazer nada, não tem nada para fazer, então me dá o celular, ou me dá o tablet, ou deixa eu ver a televisão. E aí, quando você fala, não tem nada disso agora, agora é você, então você vai ter que brincar comigo. Ou seja, tem sempre essa dificuldade de ficar ali e falar, tá, o que eu vou fazer? É um momento meu, comigo mesmo, como que eu preencho. E acho que eu vejo em casa, mais velho nem tanto, mas a pequenininha briga muito, assim, não, alguém vai ter que me ajudar, alguém vai ter que estar aqui comigo. E como ajudar as crianças, né, um pouco a perceber esse espaço e começar a aproveitar e usufruir disso, que é super raro, né? É um momento, na verdade, que é precioso para eles. E eu vejo, pelo menos eu tenho sentido a experiência em casa de muita braveza nessa hora, assim, de ter que ficar ali é quase com um castigo, né? Então, como ajudar um pouco as crianças nesse momento, sem me obrigar, porque é isso, a ideia, lógico, eu fico com eles, adoro, brinco, sento para ficar com eles, mas esse momento a ideia estou trabalhando, estou fazendo outra coisa, eu não estou à disposição o tempo todo, o tablet não está à disposição o tempo todo, o celular não está, mas tem outras coisas que você pode descobrir, como ajudar um pouco eles nesse caminho, né?
Só, você quer fazer algum comentário em relação a isso? Não. É outra pergunta? Tá bom. Aqui. Então tem um... O eletrônico não seria também uma forma de brincar? Da sua fala me veio o saudosismo, você se repetiu, me veio o conflito geracional inevitável, né? Eu acho que o eletrônico também é uma... Respondo já. Tem mais alguma pergunta junto? O que vocês... Sobre a sua questão, não é? Acho que também tem diferenças entre as crianças, quer dizer, para além do que o adulto oferece, tem crianças que rapidamente se entretêm sozinhas e tem filhos que vão demandar mais, quer dizer, tem uma variação também em relação a isso, do modo das crianças, que está nas crianças e não só no que a gente oferece. Então, tem algumas crianças que talvez vai dar mais trabalho de produzir essa cena que talvez seja o adulto fazendo alguma coisa e a criança ao lado fazendo uma outra, quer dizer, estar só e juntos ao mesmo tempo. E acho importante isso que você diz de que fica parecendo castigo, não é? Tá ali, tá disponível, por que não? Acho que, de fato, esses objetos todos eles são um prato cheio para isso. Bom, não tem nada para fazer, então eles estão lá, não é? E são muito tentadores, e para nós adultos também. Acho mesmo que é uma construção e um trabalho cotidiano, e aí com cada filho, com o modo como cada filho responde a isso, que também não é igual. Algo que você disse que me fez pensar também é que está no discurso social uma demanda grande na linha brinque com os seus filhos, né? Do que você deve brincar. E a verdade é que cada pai e mãe vai fazer ali, entreter os filhos. O ideal, o mais interessante, seria que o pai e a mãe possam fazer o que eles gostam junto com os filhos. Não é que a gente não faz isso por procuração. Então, fica 15 minutos montando Lego. Bom, tem gente que gosta muito de brincar de Lego, tem gente que acha um horror. Né? Então, e a gente não vai fazer bom pai brinca de Lego, mau pai não brinca de Lego, e assim por diante. Então, acho que cada pai e mãe vai encontrar o que gosta de fazer junto, e os filhos vão dar conta de que os pais podem ser parceiros para algumas coisas e para outras não. Um outro ponto também é que algo que tem acontecido muito com os pais é acharem que os programas têm que ser feitos só para a criança. Não é? E, bom, às vezes a criança vai ter que encarar um programa que o pai ou a mãe gostam muito. Não só encarar, mas também ter acesso a que o pai e a mãe gostam. Não é? O que você faz do seu tempo livre? Como que você ocupa? Tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de ler. Então, é importante para as crianças terem acesso a isso, e não só ao que a gente, de alguma forma, fica convencido de que é o certo ou de que é o bom. Enfim, eu acho que eu teria essas considerações. Mais comentários? Você quer? Acho que sim. Sim, senhora. Não, tem sobre os jogos. Você quer comentar? Ana, você quer falar também uma coisa sobre os jogos? Então, você quer comentar sobre os jogos? Comentar. Não, por favor. Eu tenho um comentário a fazer sobre isso, mas, enfim, acho que... Porque a pergunta é boa e provocativa, não é? É verdade, eu acho que é difícil a gente não ficar colado na época em que se viveu e na experiência em que se teve. Então, você tem razão. Eu digo, não é para ser saudosista e acabo sendo um pouco. Acho que isso é quase inevitável. Acho que isso que você coloca, acho que vai ter a ver com o uso, não é? Com o uso e com o uso mediado pelo adulto. Então, se ele é mediado pelo adulto, a criança não está sozinha com os objetos. E, claro, tem um monte de coisa muito bacana para crianças bem pequenas, e acho que é por isso que eu tentei dizer algo na linha de... Não se trata de criar as crianças fora do mundo em que elas vivem. Não é? Às vezes fica até injusto, né? Como se fosse assim, olha, você não, para todo... Agora, cada pai e mãe vai decidir. E muitas vezes me perguntam, mas então com quantos anos dá um celular? Bom, cada pai e mãe vai decidir. Mas também vai decidir pensando se ela está numa escola que todo mundo tem. Isso faz diferença.
Ou se ela circula num lugar que funciona dessa maneira, faz diferença os pais decidirem se quão próxima ela vai estar do grupo, se não vai, o que eles vão sustentar. Mas quero ouvir o que o Francisco posso fez. só dar uma, antes do Francisco falar, posso só dar uma... Eu acho que alguns jogos eletrônicos, sim, podem ser a brincadeira, e alguns jogos, inclusive, trabalham com algumas habilidades interessantes, algumas habilidades e competências interessantes. Então, eu acho que, como a Dani falou, não existe uma regra, mas o brincar também, acho que o eletrônico também traz uma ideia, desde que qual é a qualidade, né, desse jogo? Que qualidade que esse jogo tem? O que está por trás desse jogo? Que eu acho que essa é uma pergunta bacana para a gente fazer, né? E não o jogo, que jogo é esse? Então, acho que esse acompanhamento que a Dani fala, mediado pelo adulto, que jogo é esse, né? O que ele está trazendo? Isso. E assim, a Daniela disse algo que chama atenção a respeito do ilimitado, né? A maioria dos jogos talvez tira a capacidade da criança lidar com a frustração, porque ela quer sempre ganhar o jogo, né? O jogo nunca termina, ela sempre pode recomeçar. Então, a ideia que eu tenho é de que o game ele pode ser nocivo muito nessa questão da incapacidade da criança lidar com frustração, né? Porque os jogos físicos, eles estragam, eles quebram, né? E o game, ele sempre se reinventa, aperta o play de novo e vai de novo, vai de novo. Eu só ia comentar exatamente isso, que os jogos eletrônicos, eles desenvolvem normalmente um conjunto específico de habilidades, um tipo de relação que normalmente é com o jogo, embora haja jogos colaborativos também, não é? E muitas vezes tendem a ser o centro da atividade da criança. E aí tem outras habilidades ligadas especialmente à questão da criatividade, por exemplo, porque o jogo está pronto, não é? De mesmo jogos que possibilitam algum tipo de criação, é uma criação que está previamente planejada, não é? Ela não é totalmente aberta. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar de novo é isso, quer dizer, que oportunidades que nós damos às crianças de trabalharem com diferentes tipos de interesses, habilidades, competências, não é? Ritmos, não é? Colaboração, não é? Solução de problemas, enfim, acho que a questão não me parece ser uma questão binária, sim ou não, mas muito mais uma questão dessa amplitude que se oferece, pensando que a criança precisa sim desenvolver diferentes interesses, competências, habilidades, relacionamentos, enfim, acho que é um pouco nessa linha. Bem, eu gostaria de colocar, na verdade, respondendo um pouco o que ele falou e o que vocês colocaram, que é uma experiência que eu tive. Eu sou uma pessoa do interior, numa cidade de 80 mil habitantes, estudei em escola pública, então, bem afastado da cidade, então tinha muita vaca, muita natureza. Meu pai não é brasileiro, minha mãe é, então meu pai era sapateiro, ele é italiano, então a gente vivia muito com isso, com a construção do sapato, na oficina, né? E tinha um conhecimento do que é isso, a natureza, esse contato. Tenho 2 irmãos homens, então a gente brigava e se pegava muito, né? E me identifico muito com o que a Ana falou do que a infância é aqui na Viva. Quando eu entrei, eu vi a galocha, o barro, e eu falei, bom, é da onde eu vim. Mas, em contraponto, me identifico muito com a Beth, porque, quando eu tinha 12 anos, a escola que eu estudava fez um programa de inclusão, o MS-DOS, que a gente digitava códigos, e imprimia numa impressora contínua. Eu imprimia frases, não vou mentir, eu digitava alguma coisa tipo Feliz Aniversário e dava para os amigos. E o meu pai, com muita dificuldade, comprou um computador e uma impressora e levou para casa. Que, para o bairro que eu morava, aquilo era uma loucura do meu pai, pelas condições sociais que a gente vivia.
Foi a melhor coisa que ele fez. Porque a tecnologia entrou e a gente entendeu como é montada a plataforma. Hoje, quando eu falo, meu irmão trabalha na Microsoft no desenvolvimento de jogos. E o mais novo é louco, enfim. Mas a gente discute muito entre nós sobre como se mudou você criar uma plataforma do que tudo vem pronto. Há um tempo atrás, a gente simplesmente abria as pastinhas, guardava a foto, separava as pastinhas, a gente tinha um domínio ainda disso. Hoje, não. Hoje, você joga ali no computador, ele arrasta, vai tudo, de repente vai para um lugar, você não sabe nem onde está. Mas eu acho, sim, que os jogos, em algum momento, quando você entende como é montada essa plataforma, ou o aplicativo, e você sabe trabalhar essa função, é tão enriquecedor. E hoje, eu vou te dar um exemplo do que trazendo para hoje, Pokémon GO. Minha filha está no 2º ano, e claro que todo mundo vou colocar Pokémon, e aí divide bem no grupo que não, minha filha vai ser natureza, não jogue, não, sim, minha filha vai jogar. Abaixei o Pokémon GO no meu celular, é claro. Abaixei e falei para ela o seguinte, funciona assim, a plataforma foi criada dessa maneira, a regra do jogo funciona assim, só que a gente só vai jogar o seguinte, quando eu te pegar na escola, você vai ter sentado no banco de trás do carro, na fina farinha tem umas bolinhas, no percurso você pega 2. Acabou, chegou em casa, acabou. Vamos tomar banho, vamos jantar e a vida continua. Eu acho que dá para aprender, dá para entender como funciona, não é uma coisa ou outra. Eu acho que as duas pontas lá, a Beth e a Ana, foi o que representou na minha infância. Eu tive os dois lados. Eu brinco que, quando cheguei aqui, em São Paulo, eu conhecia muita gente que se falava muito de internet, de plataformas, vamos trabalhar com isso, mas não sabia o que era uma guarnição de porta, porque ela nunca tinha olhado para a casa dela e ela não sabia o que era um telhado, o que era uma porta, o que era uma fechadura. Ela não sabia das nomenclaturas do espaço que ela usava. Então, eu acho que você pode dar o passo, sim, muito para frente do que é hoje, no que nós vivemos, da tecnologia, mas é isso, olhar para o espaço que você está inserido. Então, eu acho que, quando ele pergunta se os jogos trazem uma aprendizagem, eu acho que traz, mas muito que você, como usuário, também conhece. Se você só participa daquilo como mero, coadjuvante, ou se você entende como funciona. Eu acho que, quando você entende, você pode contribuir mais para o seu filho. É só uma percepção da minha experiência. Acho que a palavra é equilíbrio, né? A gente está aqui falando, e acho que a grande reflexão é a questão do equilíbrio, né? De como essas coisas entram na vida da gente, que o espaço que vão ocupar, e olhar sempre para o todo, né? O meu filho está brincando também, está se relacionando, ou ele está só no jogo? Acho que essa é a chave, né? Lembrar que a gente é modelo também, enquanto adulto, enquanto pais. Então, se a gente vai para a mesa com o celular, a gente também depois fica difícil de bancar, né? Porque eles aprendem muito com o que eles veem, né, nas nossas ações. E eu acho que aqui na escola a gente sempre teve esse olhar para o equilíbrio, né? De, ao mesmo tempo, liberar o brinquedo que vem, mas também não oferecer nada para eles terem que criar, né? Eu acho que tem sempre esses dois lados. Só para completar, e essa ideia da iniciação à programação e a construção de jogos que a gente tem no Fundamental 1 e no Fundamental 2, e levemente no médio também, com uma pegada mais de responsabilidade social até, traz muito essa ideia de o que está por trás do jogo e o que é necessário saber para se construir um jogo. E, por trás da construção do jogo, a gente tem habilidades bastante interessantes de se trabalhar: raciocínio lógico, percepção espacial, percepção visual, e toda a questão de desafio, de construção de desafio, enfrentamento de problema. E isso é uma coisa que a gente tem trazido. Então, quando você conhece, né, você age de uma forma mais consciente e entende aquilo que você está fazendo. Uhum. Vou falar. Alô? Eu ia só completar falando da nossa responsabilidade como consumidores. Então, assim, para a gente conhecer e
é o nosso consumo, a nossa forma como a gente vai se relacionar com isso, com os objetos que estão aí postos e que são irreversíveis, que vão ditar no futuro como eles vão se equacionar ou se adaptar às nossas exigências de mercado. Então, se nós formos consumidores exigentes, criativos, não só consumidores, mas produtores, né, tudo mais, a gente vai conseguir transformar isso em qualidade, em cultura, e não só em algo que é abandonado, né, a questão da obsolescência, né? Um atrás do outro, você tem que sempre querer mais. Era isso que eu queria completar. Alô, tem acho que uma pergunta aqui. E onde mais? A minha dúvida, não sei se tem uma resposta, mas eu queria saber a opinião de vocês. A gente aprendeu muito, o nosso processo de aprendizado foi com base em memorização, em repetição, enfim. E hoje acho que a tendência, até por causa da tecnologia, é sair um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, dentro do mercado de trabalho, a gente ainda precisa, não sei se isso pode mudar no futuro, mas a gente ainda precisa de repetição. E eu acho que o conflito da nossa geração com a geração da gente, com os estagiários, por exemplo, é muito grande, porque eles não conseguem repetir uma mesma atividade por muito tempo. E aí eu queria saber como vocês veem isso, ou, enfim, se existe, não vai existir uma resposta, mas uma opinião. Não sei, vocês querem fazer algum comentário primeiro? Eu acho que só um comentário, que quando você fala da dificuldade dos estagiários, você está falando de gente jovem, né? Existe uma preocupação, sim, grande com a geração que está vindo, com a dificuldade de se concentrar e de se dedicar e ser perseverante, né? E se dedicar e se aprofundar em certas questões, porque eu acho que isso tem muito a ver com essa geração que fica zapeando, né? Que fica muito conectada o tempo inteiro, e aí fica difícil mesmo. A gente escuta professores de universidade dizerem isso, que não conseguem trazer um texto com uma profundidade maior porque os alunos hoje não conseguem se aprofundar. Essa é uma questão que está ligada com tudo isso que a gente está vendo, com essa falta de equilíbrio. Por isso que nós estamos aqui refletindo e pensando como que isso tem que entrar na vida dessas crianças para que isso não aconteça. Fala. É interessante a gente pensar que o perfil cognitivo, né, dos jovens de agora, eles se diferenciam da gente, né, de outras gerações, por conta da vivência que eles têm e da forma como eles estão habituados a transitar em cyberespaços, espaços imersivos, assim. Então, a memorização e a repetição, elas são importantes, a neurociência já detectou isso, mas acho que a ideia é de que perfil cognitivo que nós estamos falando, né? E o quanto que, muitas vezes, a gente tem um perfil cognitivo acostumado e habituado, porque fomos educados de uma certa forma, que se diferencia da forma como eles estão sendo educados agora. Então, acho que, de novo, é a questão do equilíbrio, né? Quer dizer, o quanto que a gente pode, como o Francisco falou, fornecer o máximo de vivência e experimentos para que isso possa, de uma certa forma, ter um desenvolvimento bastante sistêmico. Mas o perfil cognitivo, já, como a Lúcia Santaella fala, já é diferente, né? Quer dizer, eles estão sendo, como a Dani falou, né? Eles estão sendo formados em outra realidade, de outra forma, né? Então, acho que já foi dito quase tudo. Eu acho que só diria assim que quando você pensa do ponto de vista das estratégias cognitivas de aprendizagem, é claro que a repetição e a memorização têm um papel. O problema é que há um modelo de educação que se centrou na reprodução da informação como finalidade do processo, entendeu? Então, o processo era, você tem um conjunto de informações, você precisa memorizá-los e o objetivo é que você seja capaz depois de reproduzir essas informações. Esse modelo, se você pensa no mundo contemporâneo, é um mundo que não dá conta da complexidade que nós vivemos. Porque você tem situações extremamente complexas
que demandam que o aluno aprenda a analisar essas questões, não é? E a pensar fora da caixa para pensar em intervenções nesse mundo, entendeu? Então, eu acho que a escola, de um lado, sim, repetição, memorização, enquanto estratégias, elas ocupam um lugar sem dúvida nenhuma, mas eu diria que, como centro da atividade pedagógica, a gente precisa trazer para o aluno essa realidade complexa, essa imprevisibilidade, não é? E prepará-los para lidar com essas situações. E isso significa, de qualquer forma, a perseverança, porque se você pensar numa questão complexa, e o tanto de investigação, de elaboração que você precisa para chegar a uma resposta que não é definitiva, é uma resposta provisória, isso demanda disciplina, rigor, eventualmente fracassar na resposta à qual você chegou, reiniciar esse processo por aproximação para, de novo, tentar construir uma outra hipótese. Então, acho que não são coisas incompatíveis, não é? Essa questão de você pensar em questões-problema, por um lado, e, ao mesmo tempo, pensar na necessidade de disciplina, rigor, concentração, perseverança, para você, eventualmente, constituir algum tipo de hipótese e testar essas hipóteses. Né? Sem dúvida. Isso. É como aquela coisa, por exemplo, se você pensar no exemplo da tabuada, é assim, talvez, eu me lembro, quando eu aprendi a tabuada, eu não tinha muita noção o que era, o que eu estava repetindo exatamente, estava simplesmente memorizando, não é? Então, uma coisa é você atribuir significado àquilo que você está aprendendo. Ao mesmo tempo, a sua memória de curto prazo ela precisa ser liberada, não é? Então algumas coisas têm que ficar automatizadas. Você está dirigindo um carro, você não fica o tempo todo pensando se você está engatando uma marcha. Isso ficou automatizado, obviamente, para você se concentrar em outras coisas, não é? Então é isso. Acho que a questão de você poder atribuir sentido àquilo que você está aprendendo, não é? E ao mesmo tempo ter um desafio que te mobiliza cognitivamente, não é? O que tem a ver um pouco também com o tipo de pergunta que é proposto para o aluno. Porque se você faz só perguntas retóricas, para as quais você já sabe a resposta, e o aluno sabe que você já sabe a resposta para essas questões, não é? Então isso não vai mobilizá-lo. Agora, tem questões que são questões complexas, não é? Como é que você resolve a questão da mobilidade numa cidade como São Paulo, por exemplo? Tem uma resposta? Não tem. Isso vai demandar uma investigação que é uma investigação autêntica, genuína. Agora, se você pensar do ponto de vista da disciplina que você tem que gerar para que você consiga lidar com essa questão, ela é extremamente grande, não é? Não é uma coisa que você possa pensar em 5 minutos, está aqui, ó. Não é isso, não é assim que vai ser, né? Eu, na verdade, queria só voltar aqui, que eu fiquei antenada com essas coisas, né? Desse comentário de que se brincar, se jogar um jogo no eletrônico é brincar, e quanto tempo a gente autoriza as nossas crianças a brincar, né? E essa fala do equilíbrio, né? Puxa, como é importante a gente equilibrar e lembrar que o que a gente tem visto no tempo livre, né? Qual que é o tempo livre que essa criança tem? Né? E as nossas crianças têm muito pouco tempo livre, né? Elas estão sempre muito estimuladas e muito consumindo o que a gente oferece também muito. Então, assim, eu acho que para o tempo que essas crianças têm disponível, né, eu pensaria que é muito importante o brincar de corpo inteiro, muito mais do que um brincar no eletrônico, né? Então a gente esse discernimento assim de priorizar, principalmente para essas crianças pequenas, que esse brincar seja um brincar vivo, né? Que eu toco, eu subo, eu me relaciono, eu experimento, eu me frustro, muito mais do que esse brincar divertido e que nos distrai de nós mesmos, né? Na verdade, é uma distração. É muito interessante ficar no jogo durante horas, porque eu não penso em mais nada, tudo me é dado e já está pronto. E, no entanto, a gente quer que essa criança tenha o tempo livre para poder pensar o que ela quer fazer, o que eu gosto de fazer, afinal, né? Então, a gente não tomar cuidado com
com esse preencher do tempo, né? Então, se 40 minutos é o 40 minutos que ela teria para não fazer nada, né? E poder fazer o que ela precisa para, né? Os esforços internos para criar. Então, eu acho que 40 minutos é muito, né? Se só sobra isso na vida dela, né? Agora, se ela tem um dia inteiro para brincar e daí tem 40 minutos de jogo, é diferente, né? Então, fiquei assim antenada com essa história. Gente, falando de ilimitado e de limites, o nosso tempo não é ilimitado, então nós vamos precisar encerrar. Eu quero mais uma vez agradecer a Ana, a Beth e a Daniela pela disponibilidade, pelas contribuições, agradecer a todos vocês pela presença e pela participação intensa, né? Acho que foi bastante rico. Se houver alguma questão que tenha ficado, que não tenha tido oportunidade de ser colocada aqui, vocês podem enviá-la para nós. Não sei se a gente tem um espaço na comunicação, né, para isso, e a gente encaminha o comentário para vocês. Tá bom? Diga, claro. Eu acho que eu queria fazer um elogio para um bolo que nem merece confete, mas eu acho muito válido. Talvez tenha muito a ver com a personalidade da criança, mas a minha filha mais velha, eu acho que o trabalho que a Ana descreve que vocês fazem na escola reflete muito na minha casa. Então, quando ela vê 3 folhas brancas, ela quer criar um livro. Quando ela vê 3 pedaços de isopor, ela quer construir uma casa. E ela saiu com uma casa um dia daqui toda colorida. E eu trabalho numa empresa de tecnologia, eu trabalho no Facebook, no Instagram especificamente. Então, assim, eu vivo um conflito com relação a esse assunto enorme, né? Então, assim, e ela me questiona onde eu trabalho, o que eu faço, o que é esse lugar, né? E eu não quero falar para ela, porque, assim, ela só tem 7 anos, né? E ela tem maior orgulho, e ela põe o adesivo na mochila, e para ela concretizar onde eu trabalho é uma loucura, né? Então, às vezes, eu levo ela para ela ver o escritório, é todo colorido, cheio de bala, mas, assim, eu faço de tudo que eu posso para dar menos 10 estímulo, porque ela me vê, né, muito estimulada, eu tenho todos os computadores, os telefones, e a gente fica acessado muito tempo, mas eu acho que eu não poderia ter a escola perfeita para minha filha no momento da minha carreira, assim, porque eu me sinto muito bem assistida e esses espaços livres preenchidos com coisas assim inimagináveis que ela consegue construir, sabe? Eu acho que vocês são incríveis. Muito obrigado. Bem, acho que foi uma forma muito boa de fechar, né? Então, a gente combinou antes que no final eu ia fazer essa fala. Gente, muitíssimo obrigado a todos, uma boa noite, tá? E a gente continua à disposição, como eu disse, questões que não puderam ser colocadas, vocês podem encaminhá-las para a gente, tá bom? Obrigado.